Esse vídeo é para que vocês entendam melhor como que a gente faz o traçado dos anéis, como que a gente coloca os nós no nosso projeto e como que a gente delimita as áreas de influência. A gente precisa fazer isso porque a gente precisa distribuir as vazões nos nós. Então, vamos aqui na sequência, vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão fazer igualzinho no projeto, mas é um exemplo de um outro lugar, é uma cidade chamada Sorocaba. Então, Sorocaba, eu coloquei aí as curvas de nível em vermelho, né? Então, nós temos aqui um reservatório, e a partir desse reservatório, eu estou distribuindo água para a área de projeto. A área de projeto está delimitada por esse traço e ponto aqui. Então, é só isso. Aqui cortou um pedacinho, tá? É só isso que nós vamos abastecer. Bom, então aqui o reservatório está na cota 740, as curvas de nível estão descendo nesse sentido, né? Então, com relação à pressão, ok. Mas eu preciso aqui fazer o traçado dos anéis. Bom, eu tracei aqui primeiro um anel, esse amarelinho aqui que eu chamei de anel 1, né? Então, 1, 2, 3, 4. Tem 4 nós. Os nós é o ponto de carregamento das vazões, que a gente ainda não calculou, mas nós vamos calcular. Esse anel, a distância entre os nós, ela deve ser no máximo 600 metros. Mas tem gente que faz com mais ou com menos. Isso não está na norma, mas é sugerido pelas concessionárias. Bom, aqui é o nó 2, né? Então, o nó 2 é aqui, ó, 1, 5, 6, 7, 2, 1. Vejam que o nó 2, ele tem um trecho aqui, que é o mesmo, que também é pertinente ao anel 1. O anel 2 tem um trecho em comum com o anel 1. Bom, então agora que a gente traçou os anéis e a gente já delimitou os nós, vamos então traçar as áreas de influência. Então, as áreas de influência seriam, né, aonde a vazão desse nó vai atender. Por exemplo, o nó 4. Né? O nó 4 atende toda essa área aqui, que está delimitada por essa linha tracejada verde. O nó 1, ó, eu tenho essa área de influência aqui. Não tem uma regra muito definida para traçar as áreas de influência. A gente pega mais ou menos a metade entre 2 nós subsequentes e a gente traça mais ou menos de forma a entender mais ou menos como a água está se dirigindo para os pontos mais afastados. Não existe projeto certo, cada um vai fazer o seu de uma maneira, né? O mesmo projetista faz diferente de um outro projetista. Não significa que um está certo e que o outro está errado. Podem traçar sem medo. Bom, depois que a gente, então, traçou as áreas de influência, já sabemos onde estão os nós, já sabemos quais são as áreas de influência, agora nós vamos medir a área de cada área de influência. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma determinada área de influência que está delimitada lá pela linha verde. Essa linha verde, nós vamos conseguir medir essa área ou através do AutoCAD, que muitos de vocês não têm o computador. Posso simplesmente pegar uma escala ou uma régua, né? Uma vez que essa planta aí de vocês está em escala, se eu não me engano, é 1/4000. E posso rapidamente medir cada área de influência que vocês delimitaram aí, tá bom? Bom,
Então, agora, nós vamos ver qual vazão que nós vamos colocar em cada nó. Como é que a gente distribui as vazões? Vamos fazer o seguinte. Aí na planta de vocês tem zona central, zona secundária 1, 2 e 3, e tem as zonas de expansão. As zonas de expansão a gente não vai colocar na conta. Vamos supor que elas não serão habitadas, o que não é verdade, né? Mas só para nosso cálculo ficar mais simplificado, senão vocês vão ficar confusos, vamos supor que elas não vão ser habitadas. Então, apenas a zona central e a zona secundária 1, 2 e 3 serão habitadas. Ok. Lá na planta, eu já tenho as áreas em hectares da central, da secundária 1, 2 e 3 e das zonas de expansão. O que vai nos interessar são essas aqui, que eu já coloquei aqui para vocês verem. Bom, a população de Cajuru, que é a cidade que a gente está estudando, em 2025, ela tem, 24 mil habitantes. E ela vai crescer mais ou menos 2% a cada 10 anos, que é quando se fazem os censos. Então, vamos considerar que a população de 2035 é 25 mil habitantes e a de 45 é 26 mil habitantes. Vejam que, para dimensionamento de rede de distribuição de água pública, a gente usa a maior população, que seria a de final de plano, que é 2045. Então, o que é isso, né? Início de plano, a gente chama o ano de 2025 até 2035, que são os primeiros 10 anos. Então, a gente fala que isso é primeiro plano e a população de final de primeiro plano é 25 mil habitantes. No segundo plano, ou segunda etapa, seria o período entre 2035 e 2045. Então, no final da segunda etapa, a gente teria uma população de 26 mil habitantes. Isso é importante porque a gente não vai dimensionar uma rede agora para uma população de agora. A gente vai dimensionar nossa rede para uma população futura, que no caso vai ser a daqui a 20 anos, a de final de plano, que é 26 mil habitantes. Vamos fazer uma outra hipótese simplificadora. Nós temos 4 áreas, que nos interessam, zona central e as 3 zonas secundárias. Lógico que elas têm densidades diferentes, A zona central, ela tem uma densidade maior do que a zona secundária, só que nós vamos supor que elas têm a mesma densidade, tá? Então, com isso, a gente consegue calcular a nossa vazão por área. Por exemplo, em cada hectare, que seria um quarteirão, qual seria a minha vazão de distribuição? Quanto que eu precisaria de vazão para distribuir para aquelas pessoas que moram naquela área de 1 hectare? Então, essa vazão efetiva ou específica, QE, vai ser a vazão máxima horária dividida pela área de projeto. A vazão máxima horária, vocês já sabem, que é a população vezes a cota per capita, vezes os coeficientes do dia de maior consumo e hora de maior consumo, dividido por 86.400 segundos. Qual população que a gente vai usar? A maior, ou seja, de 26 mil habitantes. E vamos supor que a nossa cota per capita seja 150 litros por habitante por dia, ou seja, cada pessoa usa 150 litros por dia. Os coeficientes estão aí, K1 1.2 e K2 1.5. E a nossa área de projeto vai ser a soma da zona central com as zonas secundárias. Nós vamos desprezar as zonas de expansão. Então, a nossa vazão específica vai ser o 26 vezes o 150, vezes 1.2, vezes 1.5.
dividido pelo 86.400, isso seria a vazão máxima horária, dividido pela área total, que é 211,49 hectares. Então, a minha vazão específica vai ser 0,3842 litro por segundo por hectare. Bom, agora ficou fácil, né? Então, por exemplo, aqui no meu NO1, eu tenho uma área de influência do NO1, que sei lá, deve ser aí uns 30 hectares, mais ou menos, né? Não medi, mas contei aqui mais ou menos os quarteirões. Então, eu estou multiplicando a vazão específica pelo 30 hectares. Então, a vazão no meu NO1 vai ser 11,53 litros por segundo, tá bom? E para os outros nós, são áreas diferentes, né? Então, nós temos que fazer a mesma coisa e achar as vazões de carregamento de todos os nós, todos esses nós aqui que eu delimitei nesse exemplo, mas que vocês vão colocar no projeto de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. No final da aula, vocês vão entregar essa tarefa feita. Tchau, tchau!